Vocês acham que vocês têm que esperar sarar pra vocês ir procurar ajuda ou não? Eu foi totalmente o contrário. Quando eu vim pra igreja, eu fumava maconha pra vir e saía da igreja pra fumar maconha. Salve família, paz e a graça do Nosso Senhor. Não sei que horário vocês vão estar assistindo esse vídeo, mas tenham um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. E aqui, quem tá falando aqui é o mais conhecido como Zé Motinha, mas meu nome é Gerson Miguel Pudo. E eu vim aqui contar um pouco da minha história pra vocês, como veio acontecendo minhas coisas depois que Deus tem mudado minha vida, mas eu quero contar um pouco como minha vida foi gerada até eu conhecer Cristo e quando tudo foi mudado, né? Minha infância foi meio conturbada, tive algumas coisas que foram desavenças familiares, meu pai bebia muito. Por muitas vezes ele chegou bêbado em casa, por muitas vezes eu fui até o bar com ele, que é coisas que hoje em dia eu não quero que aconteça com meus filhos, entendeu? Coisas que foram mudando de repente, assim, e coisas que eu não quero que aconteça na minha vida. E por isso que antes eu perguntava muito, por que comigo? Por que comigo? E depois que eu conheci a Deus, eu entendi o pra quê certas coisas aconteceu. E quando eu tinha ali uns 9, 10 anos, assim, eu sempre ia pra bares com meu pai. Sempre meu pai me levava a lugares que eu acho que uma criança não deveria estar, sabe? Ia pra bares com ele. Por muitas vezes eu voltei dirigindo a moto pra ele, porque de tão bêbado que ele tava, ele não conseguia dirigir nem a moto. Então, por muitas vezes eu trouxe meu pai embora pra casa, mas chegava bêbado em casa, discutia com a minha mãe. Por uma certa vez que eu entrei no meio da discussão do meu pai e da minha mãe, e ele pegou uma faca, e era a mais amolada que tinha em casa, era a mais amolada, e passou no meu pescoço. Só que não cortou, não fez nada no meu pescoço, mas na hora ali assim, eu senti algo diferente, mas eu não sabia o que era. E um dia eu, num culto, Deus me trouxe essa revelação, o porquê. Porque Deus me protegeu naquele dia. Deus tinha algo para minha vida, um propósito para mim ganhar almas, para mim conseguir alcançar mais pessoas. Dentro desse tempo aí, aconteceu que acabou meu pai falecendo, e neste momento que meu pai faleceu, eu perguntei por quê. Porque, querendo ou não, eu andava de moto com ele, eu conhecia vários lugares. Talvez eram lugares que eu não deveria conhecer, mas hoje em dia eu sei que eu tinha que passar tudo que eu passei, eu tinha que ir nesses lugares. Mas quando meu pai faleceu, foi algo decepcionante para minha vida. Eu acabei esquecendo que minha mãe, que era pai, mãe, fazia de tudo para mim, eu acabei esquecendo disso daí dela. E eu acabei entrando na vida do crime. E a partir desse momento aí que meu pai faleceu, eu comecei a usar drogas, comecei a me envolver com pessoas erradas, comecei a me envolver no errado da vida, sabe? Além do que o meu pai me apresentava, de bares, pessoas que não era pra mim estar convivendo, eu comecei a ter esse caminho eu mesmo. Sabe, eu comecei a me afundar na lama. Eu comecei a entrar nesse caminho de... uma areia movediça. Quanto mais você movimenta nesse lugar, mais você afunda. E eu fui cada dia mais afundando mais a minha vida, afundando mais a vida da minha mãe, trazendo constrangimento para ela, me envolvendo com a vida do crime, de usar, de cada dia experimentar uma droga nova. Hoje em dia eu posso falar que eu já experimentei todas as drogas que existiam no meu tempo, porque eu já fumei maconha, já fumei mesclado. A única coisa que eu nunca fiz só é fumar um crack puro, mas já fumei misturado com maconha, já cheirei cocaína, já misturei cocaína com maconha pra fumar. Então acredito que tudo que eu poderia me afundar, me sujar, eu fiz. Já roubei, já assaltei, já roubei moto, já roubei estabelecimentos, já apontei arma na cara dos outros. Pela vontade de Deus, picaram 3 balas daqui na câmera, assim, e Deus acabou não deixando que acontecesse, sabe? Então, acredito que Deus, ele tinha um propósito na minha vida. Hoje em dia, eu chego em locais que antes eu ia para buscar droga, e hoje em dia eu chego lá e a presença que Cristo tem na minha vida faz eu pregar
em lugares que pastores que são nascidos no berço evangélico não chegaria. Mas hoje em dia eu chego em biqueiras e as pessoas querem ouvir a palavra de Deus. Então eu acredito que quando eu perguntava muito por quê, hoje em dia Deus me apresentou o pra quê. Uma coisa que eu falo para todo mundo: a gente não pode ajudar outra pessoa se a gente em si não superou esse mesmo problema. Então, se a gente não tem a receita desse bolo, a gente não pode falar para a pessoa fazer esse bolo, que é mais fácil para vocês entender. Então eu tive toda a receita da minha vida, de me livrar do vício das drogas, me livrar da vida do crime, me livrar até coisas que só foram só Deus mesmo para ter livrado de troca de tiro, dessas coisas do crime mesmo, para mim poder motivar outras pessoas. Aí teve a vida do crime, como eu estava contando, que eu me envolvi após meu pai falecer, e depois eu fui preso. Minha mãe foi fazer uma visita para mim, isso daí me constrangeu muito, porque não sei se vocês conhecem, e não quero que vocês conheçam também, mas eu quero falar do que eu passei. Eu fui preso e minha mãe foi me visitar lá. E uma coisa que me constrangiu muito, constrangiu minha mãe principalmente, quando ela entrou lá dentro da cela para me visitar, ela foi lá e ela falou assim: filho, nunca mais faz a mãe passar por isso, porque desde quando eu comecei a namorar com seu pai, a única pessoa que me viu nu foi seu pai. E hoje eu tive que tirar a roupa dentro de uma sala, perto de um monte de mulheres, para ela examinar meu corpo, ver se eu não estava trazendo droga aqui para dentro da cadeia para você. Então isso me constrangiu muito, então não faz mais a mãe passar por isso. E eu acredito que sirva de exemplo para vocês que estão assistindo esses vídeos, pessoas aí jovens, sabe, que tá entrando no mundo da droga. É mó barato, né, usar droga, isso, aquilo, outro. Mas hoje em dia as minhas orações têm feito eu viver coisas que nem quando eu tava louco de droga eu vivi, sabe? Eu já tomei chá de cogumelo, achava muito legal, via muitas coisas, mas hoje Deus tem me levado em espírito a lugares para orar por pessoas, e coisas que eu só li no Antigo Testamento. No Antigo Testamento, Ezequiel é levado em espírito ao Vale de Ossos Secos. E isso daí eu falo assim: nossa, mas como que deve ser isso, né? Eu achava muito interessante. E um belo dia, eu orando no secreto de madrugada, Deus me tirou em espírito da igreja ali e me levou a um leito de hospital para mim orar por uma pessoa, e eu não sabia quem era. Depois eu questionei para Deus quem era, e Deus falou assim: espera, tenha paciência, que Deus ainda, eu vou trazer uma pessoa aqui que vai revelar quem que você orou. E Deus me levou para orar por uma pessoa, e depois no outro dia veio uma pessoa, um pastor, e falou assim: hoje nós vamos orar pela vida de tal pessoa, que ontem ela teve uma parada cardíaca no hospital e os médicos reviveram, e eu estava presente em espírito neste dia aí, orando dentro desse leito de hospital, até que os médicos falaram: nós conseguimos trazer ele de volta à vida. Às vezes eu achava que a droga era a solução para mim se livrar dos problemas, só que eu falo para vocês que são jovens, que estão começando a usar droga, que às vezes está começando a entrar na vida do crime, isso daí nada mais é do que o inimigo usando a droga, usando o nosso corpo, a nossa vida, para afastar a gente de familiares, afastar a gente de Deus, que é o principal, e a gente vai trazer muita vergonha para a família da gente, para nossa mãe, para o nosso pai, para tudo que eles tentaram construir na nossa vida, porque não é fácil tudo que um pai e uma mãe passa por toda a vida, para depois ver um filho enfiado nas drogas, perdido para o inimigo ali. Então eu queria trazer esse discernimento para vocês, que às vezes você fala assim: vou fumar um baseadinho ali para esquecer dos problemas. Não, você vai fumar o baseadinho, os problemas vão continuar ali. A única pessoa que pode nos trazer essa salvação é Jesus. Então eu agradeço o que Deus tem feito na minha vida. E eu queria chegar num ponto muito específico, que foi quando eu comecei a frequentar a igreja. Tinha um colega meu que a gente sempre usava droga junto. E ele sempre foi da igreja, sabe?
Ele foi da igreja, foi do mundo e ele se afastou de Deus, mas Deus ele tinha um propósito na vida dele e cada semente que ele plantava na minha vida, com palavras, com boas novas. Um dia eu tava fumando um beck com ele e ele olhou pra mim assim e falou assim: Zé, a gente tá nessa vida aqui, mas eu te vejo pregando, cara. Eu te vejo servindo pra Deus. E até tá num testemunho, que foi o primeiro que eu dei, falando sobre essa parte. Eu olhei pra ele assim e falei assim: mano, para de falar tonteira, velho, dá o back aí, passa pra mim, que eu quero dar uns tragos. E dentro desse contexto, dele ter falado pra mim que um dia ele me viria fazendo a obra de Deus, um belo dia eu senti no meu coração que eu queria receber algo de Deus. Eu queria receber algo de Deus e ele, por muitas vezes, ele me chamou para ir para a igreja, me chamou, mandava mensagem para mim, falava comigo: vamos para a igreja, vamos. E um belo dia eu senti no meu coração que eu queria ir para a igreja, mas foi o Espírito Santo que tocou no meu coração. Eu cheguei na casa dele, ele tinha virado à noite usando droga, tinha virado à noite usando droga pesada ainda. E nesse dia eu cheguei na casa dele e falei assim: ô irmão, hoje é quinta-feira, né? Hoje tem culto. Vamos no culto comigo? Sabe, naquele dia o Espírito Santo ele tocou em mim, mesmo eu nunca ter aceitado esse convite dele, ele me levou até a casa dele. Não pra mim somente para a igreja, para mim fazer que ele voltasse para a igreja, porque ele estava afastado há muito tempo e nesse dia ele não teve como falar assim: não, hoje eu não vou no culto, porque dentro de muito tempo ele me chamou para ir pro culto. E nesse dia aí eu achei que era só porque eu queria ir no culto que eu ia lá na casa dele e ele ia me levar pro culto, mas o Espírito Santo trabalhou na minha vida para que eu fosse até a casa dele, para que ele voltasse para Cristo também. E dentro desse dia ele ainda me falou assim: Zé, eu virei a noite muito louco, velho, quase que eu não dormi, mas como eu sempre chamei você para ir para a igreja e você nunca foi, hoje eu não posso negar, e eu vou com você, mano. Eu vou com você. E naquele dia lá, quando teve o apelo no culto, ele falou assim: irmão, você quer ir lá na frente? Eu acompanho você, porque você vai aceitar Cristo hoje, mas hoje eu vou voltar para ele. E fomos nós dois lá na frente do púlpito, eu para aceitar Cristo e ele para voltar para os caminhos de Cristo, que ele estava precisando também. Então o Espírito Santo ele trabalha de uma forma que a gente nunca vai entender. A gente só tem que ser usado e permitir que Deus use a vida da gente, sabe? A gente tem que vir para a igreja. Muitas pessoas falam assim: não, quando eu melhorar eu vou, quando eu melhorar eu vou. Não, a gente tem que vir como a gente tá. Deus, ele recebe como a gente tá, ele não aceita como a gente tá. E a transformação vem dele. Mas ele fala: venha a mim como vocês estão. Venha a mim como vocês estão. Porque uma coisa que eu falo pra vocês: vocês esperam sarar de uma doença pra vocês procurar um médico? Ou vocês vão no médico doente e a partir daquele direcionamento do médico, aqueles remédios que eles vão passando, você sara? O que vocês acham? Vocês acham que vocês têm que esperar sarar pra vocês ir procurar ajuda ou não? Eu fui totalmente ao contrário. Eu, quando eu vim pra igreja, eu fumava maconha pra vir e saía da igreja pra fumar maconha. E durante esse tempo, o Espírito Santo foi me constrangindo disso. Foi me constrangindo até um certo ponto que eu não sabia o que eu fazia mais. Eu continuo na igreja, eu paro de ir na igreja, eu continuo fumando maconha, eu paro de fumar maconha. E aí é nesse ponto que eu queria gravar para vocês. Quando vocês chegar num ponto que vocês não sabem mais o que fazer, Deus ele colocou pastores capacitados na nossa igreja. E um desses pastores aí foi o pastor Flávio, que ele me ajudou muito nessa parte de decisão na minha vida, que tudo na vida da gente é decisão. Você decide ir para a direita ou você decide para a esquerda. Não tem esse conflito que você fica em cima do muro. Ou você segue a Cristo ou você está aqui. Tem uma passagem muito legal que eu falo, que uma vez eu ouvi um pastor pregando e ele falou: num lado está Jesus e do outro lado está o inimigo. E tem uma pessoa sobre esse muro. E esse muro aí, de um lado Deus está falando: vem para mim, vem para mim, vem para mim. E a pessoa está andando sobre esse muro.
E do outro lado tá o inimigo ali sentado, só olhando, só observando. O que ele quer dizer? De um lado tá Deus querendo que você volte para ele. E por que o inimigo tá tão tranquilo? Porque quando você tá no meio, você tá sobre o muro, você não sabe o que você faz, o muro já é do inimigo. Então ele não tem que te puxar pra lá. Se você tá indeciso, você já tá do lado errado, cara. Então procure um pastor, procure alguém de sua confiança, um pastor de sua confiança, que da minha parte foi o seguinte: eu tava num ponto que eu tava querendo receber mais de Deus, só que eu ainda fumava maconha. E eu falei pro pastor Flávio, eu falei assim: pastor Flávio, o que eu faço? Sendo que às vezes tem pessoas que vão em casa para fumar maconha e eu posso entregar um pouco mais de Deus. E você acha certo isso? Eu queria algo que você falasse para mim, o que eu poderia fazer. Aí ele falou assim para mim, eu lembro até hoje, como se fosse agora ele falando. Foi assim: irmão, eu vou ser bem sincero com você. A vontade de parar de fumar maconha vai ser só sua. Você acha que isso daí vai agregar alguma coisa na sua vida? Eu falei assim: não, pastor, mas eu fumo maconha porque tem gente que vai em casa e eu falo da palavra de Deus pra essa pessoa. Aí ele falou assim pra mim, ele falou assim: você acha que a pessoa tá indo ali por causa da maconha ou por causa de Deus? Aí eu olhei pra mim assim e falei assim: não, realmente eu entendi o que você quis dizer. Essa pessoa não tá indo ali pra receber de Deus, ela tá indo ali pra fumar maconha comigo. E o inimigo ele tá usando da minha vida pra mim falar coisas que eu não sou puro pra falar. Se eu tô usando droga, eu não tenho a pureza pra falar da palavra de Deus. E o pastor Flávio falou assim: essa é a questão. Você tem que se decidir, porque se alguém quiser algo de Deus, ela vai te procurar pelas coisas de Deus, não por causa de maconha, pelas coisas da terra, por causa de uso de drogas. Então eu falo pra você, se você quiser continuar fumando maconha, você continua. Só que se você quiser ser usado por Deus, você quiser ter autoridade no nome de Jesus, você vai ter que se decidir. Ou você fuma maconha e fica vivendo essa ilusão de estar apresentando algo de Deus, ou você para de fumar maconha e se entrega realmente ao caminho de Deus. Então eu acredito que ali foi uma chave que eu entendi na minha vida, que se realmente eu quisesse algo de Deus na minha vida, eu ia ter que me decidir. Ou eu continuava fumando maconha e tendo essa ilusão de estar falando da palavra de Deus para essas pessoas, que eu acredito que enquanto eu estava fumando e falava para as pessoas, entrava de um lado e saía do outro, ou eu parava de fumar maconha, me alinhava com Deus, me batizava e seguia esse caminho, que é o que acontece hoje. Hoje em dia as pessoas realmente vão em busca da minha pessoa porque eles veem o reflexo de Deus na minha vida. E a partir disso daí, eu comecei a tomar a direção da minha vida. Eu tomar a direção de que eu queria parar com meus vícios, parar com o uso de drogas e servir a Cristo. Somente isso. E as pessoas hoje em dia buscam conselhos meus, só que hoje em dia eu não consigo dar os meus conselhos. Eu só entrego para as pessoas o que Deus fez eu viver. Só entrego para as pessoas as receitas de bolos que eu fiz na minha vida que deram certo. Então eu só posso ajudar alguém a se curar de vícios se eu não tiver mais esse vício. Então o que eu falo para vocês que ainda usam droga é difícil. Muitas pessoas não vão te procurar mais. Muitas pessoas, Deus vai estar afastando da sua vida porque você teve a decisão de andar com Cristo. Só que você pode ter certeza, Deus não vai te afastar de pessoas que você não vai ter nada de bom para receber delas. Então eu acredito que a decisão que a gente tem, ela discerne do nosso espírito. E a gente orando, a gente pedindo para Deus, tudo ela vem do Espírito. As decisões da nossa vida vêm do Espírito, as decisões dos nossos pensamentos vêm do Espírito. A decisão de cada segundo de nossa vida, ela tem que vir do Espírito. E você está alimentando seu Espírito com o que hoje?
com coisas boas ou com coisas ruins. Então tome cuidado, família. Às vezes você está alimentando as suas decisões com coisas ruins. Você vai decidir coisas ruins. E se você alimentar as suas decisões, o seu espírito com Deus, as decisões da sua vida vão transformar a sua vida, vão transformar a vida da sua família, vão transformar a vida de todos que chegarem até você. Então eu queria deixar isso daí muito claro para vocês. Se decidam, ande no caminho certo ou no errado. Só que no caminho certo você vai ter coisas boas para receber. Porém, no caminho errado você vai ter coisas ruins. Então você pode escolher não plantar, mas a semente que você plantar você vai colher. Pense muito nisso, família. E a partir desse dia aí eu comecei a viver em Cristo, que realmente foi o que mudou minha vida. Na trajetória que eu tenho os meus pastores, que eu carrego no coração, que é um cara de muita integridade, que eu quero falar, que é o pastor Flávio, cara. Pensa num pastor que é íntegro, que me ajudou a superar muitas coisas na minha vida, cara. É o pastor Flávio. Ele eu tenho no meu coração, que eu tenho certeza de tudo que eu precisei, tudo que eu não entendia, eu ia conversar com ele e ele me trouxe discernimento que talvez eu não receberia de qualquer outra pessoa, mas eu confiei na integridade dele, de tudo que eu precisei para me aproximar de Deus, as coisas que às vezes acabava me abalando. Eu conversei com o pastor Flávio e ele me ajudou em muito, tanto na minha parte de evolução espiritual, na evolução do meu casamento. Hoje em dia eu sou casado com a Renata e eu agradeço por ela estar na minha vida, pelas coisas que Deus tem tocado na nossa vida, tem abençoado, sabe, as fases que a gente tem passado junto. E eu vejo que por muito tempo eu tive com muitas pessoas que não agregava nada na minha vida, e hoje eu agradeço a minha esposa, sabe, eu agradeço por tudo que Deus tem colocado em nossa vida, Deus tem tirado, Deus tem feito a gente passar. Às vezes a gente acha que são problemas, mas são apenas aprendizados, sabe, são coisas que Deus está construindo em nossa vida. Deus, ele tem um propósito com cada coisa que acontece, cada coisa que Deus toca a mão. Às vezes a gente, por não estar espiritualmente achegado a Deus, a gente acha que é problema, mas não, é fase, é coisa que a gente vai aprender. Então eu tenho que agradecer muito a Deus e aos meus pastores que têm me ajudado, porque por muitos e muitos tempo eu tive só vagando por esse mundo, mas quando eu conheci a Cristo, isso daí mudou totalmente minha vida, mudou totalmente minha forma de pensar, mudou totalmente as atitudes que eu tenho sobre o que eu penso. A gente não é errado de pensar coisas erradas, a gente é errado em agir sobre o que a gente pensa errado. Então a gente tem que esperar de Deus. Hoje em dia, eu acho que tem muitas coisas que às vezes eu sou falho ainda, eu peco, mas eu agradeço por todas as coisas que Deus me deixa confiar nele, sabe? As coisas que acontecem e eu não tomo aquela atitude premeditada. Eu espero em Deus uma resposta, em oração. Eu jejuo hoje em dia para receber algo de Deus, porque hoje em dia tem muitas pessoas que estão enfraquecidas na fé, porque ela não busca um pouco mais de Deus. O que eu falo que é buscar um pouco mais? A gente jejuar, a gente orar. Não é aquela oração de 10 minutos, de 15 minutos. É ajoelhar ali e esperar Deus falar com a gente chegar, a gente apresentar os nossos pecados diários, que às vezes acontece, às vezes a gente fala assim, eu não peco mais. Então você é santo, você não devia estar mais aqui não, você devia ter subido já. Porque a gente é pecador, em pensamento, às vezes em atitudes, às vezes a gente respondeu uma pessoa, a gente já pecou. Porque a gente ainda vai passar por aflições nesse mundo, a gente tá no mundo terreno, só que a gente tem que buscar a espiritualidade, sabe? A gente tem que buscar a Deus e a gente não consegue buscar a Deus em 5, 10, 15, 20 minutos. Então a gente tem que ter o nosso tempo de verdade com Deus, sabe? Que é a gente separar um tempo, a gente levantar na madrugada para orar, a gente ter um tempo de verdade com Deus, sabe? Ele gosta que a gente tenha um tempo para ele.
Então a gente ora, a gente tem que estar durante o nosso dia louvando, a gente tem que estar procurando cada dia um pouco mais de Deus para nossa vida, porque a gente for pensar, a gente trabalha cerca de 8 horas por dia. Você tem um tempo para Deus? Enquanto você está trabalhando, você está louvando a Deus? Você tem observado que Deus tem abençoado na sua vida? No seu horário de almoço, que você sai do seu serviço, você vai até na sua casa? Quantas vezes Deus não livrou você de um acidente? Quantas vezes Deus não livrou você de uma doença? De você tropeçar em algum lugar, cair, bater a cabeça e às vezes ficar num leito? Então agradeça cada segundo, cara, porque você não sabe o que Deus tem abençoado a sua vida. Você não sabe de tudo que Deus tem livrado você. Então dê glória a Deus a todo momento, que Deus ele tem cuidado de você em cada segundo. Você mesmo hoje que está assistindo isso daí, você já agradeceu a Deus? Você está podendo enxergar? Você está podendo escutar esse vídeo e ver o que eu tô falando? Tem muitas pessoas aí que por um acidente ficaram cegas, por um acidente aconteceu alguma coisa e elas não falam mais, por algum problema que aconteceu, explodiu alguma coisa perto e a pessoa ficou sem escutar. Então agradeça por você estar respirando, por você estar aí podendo ouvir esse testemunho e ver nitidamente, porque muitas pessoas podem não estar recebendo isso daí, sabe? Porque às vezes não escuta mais, às vezes pode estar escutando e não enxerga mais, às vezes pode estar num leito de hospital e esse vídeo pode não alcançar ela porque ela não tem a liberdade de estar viva em forma de que ela possa escolher o que ela assiste, possa escolher o que ela escuta, que ela possa escolher todas as coisas porque ela está ligada numa máquina. E uma outra coisa que eu quero falar que vem dentro desses leitos, tem muita gente que está num leito de hospital que a conta bancária pode comprar o hospital inteiro, mas não tem a bênção de Deus estar curando ela, sabe? Às vezes ela tem muito dinheiro, mas ela é tão pobre que ela só tem dinheiro. Tem muita gente nesse mundo assim, que é tão pobre que só tem dinheiro. E as heranças de Deus para nossa vida não é palpável. A herança de Deus é a gente poder estar sendo usado para curar pessoas, a gente poder estar sendo usado para orar por vidas, para a gente estar sendo usado por Deus, para a gente interceder por algum problema do seu irmão. Às vezes você tá bem, mas às vezes tem o seu irmão que tá do seu lado, ele não fala nada, ele não expressa que tá passando por alguma coisa, mas ore por ele, ore. Porque isso daí você tá intercedendo por essas pessoas, sabe? Você tá intercedendo por vidas. Isso daí é muito importante para Deus. Então Deus, ele dá essas heranças pra gente, a gente usar essas heranças, sabe? De poder de cura, de poder de avivamento, poder da gente estar enxergando e buscar a palavra de Deus, a gente tá lendo esse livro sagrado que é a Bíblia, sabe? E tá buscando cada dia mais um pouco de Deus, um pouco do derramar de Deus para a vida da gente. Então eu acredito que um pouco que eu posso fazer é estar dando esse testemunho. Tá dando esse testemunho é o mínimo que eu possa fazer, mostrar o que Deus tem agido na minha vida, o que Deus tem abençoado a minha vida, a vida da minha esposa, que está aqui esperando fazer esse testemunho, sabe? Então eu acredito que é a diferença que a gente pode gerar nesse mundo. E dentro do tempo que eu estava na igreja, eu fiquei durante 8 meses na igreja até que eu fosse batizado. E teve uma coisa que eu entendi pra mim, só que eu pude passar pra outras pessoas, que às vezes é a parte do batismo. E até o nosso irmão Vitor aí da mídia, teve um dia que ele perguntou pra mim: o que é o batismo pra você? E eu respondi pra ele o que significava pra mim. Praticamente era eu nascendo de novo. Aquilo ali praticamente é a minha segunda data de nascimento, sabe? Porque ali morreu o velho homem e o novo homem se fez através de Deus, através de eu confiar que naquela cruz Deus lavou eu de todo pecado e hoje
o único e suficiente na minha vida é Ele. É o que eu tenho para viver, é o que Ele me trouxe a viver algo espiritual. A partir da hora que eu fui batizado, o novo homem morreu e nasceu o homem espiritual, que é aquele que tem que jogar um pouco de terra no antigo homem todo dia. Porque todo dia o velho homem ele quer dar uma abraçada sobre aquela água, mas a gente tem que afundar ele de novo. Porque se a gente não enterrar ele, jogar um pouco de terra nele todos os dias, ele vai querer nadar sobre as águas. Mas Deus me levou para nadar sobre as águas, para andar sobre as águas. E até na passagem que teve hoje, que Deus estava ali falando, Pedro ele não andou sobre as águas, ele andou sobre a palavra de Deus, porque se Deus não tivesse falado, venha até aqui, ele não tinha andado sobre as águas, porque o único que tem esse poder é Deus. Ele proveu ali para Pedro, porque Pedro, ele procurou desafiar isso daí, falou assim, se você realmente é Deus, faz-me ir até você. E ele falou para Pedro, vem até mim. Então ele andou sobre aquela palavra. E hoje em dia a gente tem que andar sobre a palavra de Deus, porque a gente não vai viver o melhor da vida sobre a nossa palavra. Nossa palavra não tem autoridade nenhuma. Mas a palavra de Deus, a gente vai viver muita e muita coisa sobre a palavra de Deus. Às vezes as pessoas falam assim, eu amo a Deus. Ama Deus, mas não faz nada que Ele pede, né? Ele dá uma autoridade para a vida da gente, pra gente orar, pra gente buscar a Deus, e a gente acaba não buscando. A gente acaba não respeitando o que Deus fala na vida da gente. A gente não é obediente o suficiente pra gente falar que ama a Deus. Se a gente ama, então obedeça. Esse vídeo aqui mesmo, se eu tivesse fazendo por minha só vontade, talvez eu não teria nem vindo no culto cedo, talvez eu não teria nem vindo aqui, talvez eu, pela minha vontade, eu não teria saído de casa, mas o Espírito Santo me trouxe até aqui, o Espírito Santo trouxe a galera da mídia, que é o Vitor, a Júlia, até aqui hoje, porque pela nossa vontade a gente não faz nada, mas pela vontade de Deus, o Espírito Santo trazendo esse entendimento para nossa vida, a gente começa a realmente querer um pouco de Deus a cada dia, querer um pouco a mais de Deus para nossa vida, que isso daí vai nos encher até um certo ponto que a gente vai transbordar Cristo na nossa vida. E esse transbordo que faz a gente estar fazendo o que a gente está fazendo aqui hoje. Porque se a gente fosse só cheio, a gente não estaria aqui. Mas Deus, ele é tão abrangente que ele derrama a mais do que a gente precisa. Ele nos transborda para que outras pessoas sejam alcançadas. Uma vez que eu vim à igreja, foi depois que eu comecei a frequentar, e eu ainda sentia muita falta do meu pai. E um dia eu tava ali e teve um louvor que realmente modificou tudo o que eu pensava, que eu sentia falta do meu pai. E era um louvor que dizia assim, eu não sou mais órfão, eu tenho um pai, e o meu pai me ama, e ele é tão bom. E nessa parte eu entendi que, tipo, o meu pai carnal eu tinha perdido, mas o meu pai celestial eu nunca perdi. Ele sempre esteve ali, e eu senti que às vezes a gente pode ter perdido o nosso pai carnal, mas Deus, ele sempre vai ser o nosso pai, ele sempre vai nos cuidar. E é sobre essa autoridade de Deus que eu falo para vocês. Às vezes vocês podem ter perdido um ente familiar, vocês podem ter pensado em estar caindo pro mundão, sabe? Só que o mundão, ele só me deixou mais tempo perdido. Eu usava drogas, eu usava as coisas, achando que isso daí ia me completar. Só que o que completa na vida da gente é Deus. A falta que meu pai fazia, meu pai carnal fazia, eu só ia olhar para trás, eu só ia olhar pelo que aconteceu, e hoje Deus, ele me coloca num lugar que eu não sinto mais a falta do meu pai de carne, porque eu tenho e sempre tive o meu pai, que é Deus. Ele sim é o pai,
Ele sim é o que pode preencher tudo. Então, talvez se eu tivesse buscado a Deus quando meu pai faleceu, ele estaria preenchendo isso daí, esse vazio. E eu tenho só a agradecer a Deus mais uma vez pelo transbordo que ele tem na minha vida. Então, eu queria deixar aqui um pedido para vocês, que para quem não recebeu um pouco de Deus, não buscou a Deus, não teve esse contato com Deus ainda, que você possa procurar um pouco de Deus para sua vida, sabe? Eu possa fazer esse apelo aqui para que aonde você estiver, no lugar que você estiver, que você possa aceitar Deus como o único e suficiente na sua vida, que você possa entregar toda a sua vida, que Deus ele possa matar sua carne, para que você viva um pouco espiritual, sabe? Que você possa entregar a sua vida para Jesus. Porque quando ele estava lá na cruz, que ele falou que estava consumado, ali ele trouxe a redenção dos nossos pecados. O sangue dele, carmesim, lavou todos os nossos pecados. Só que ele está aí à porta e bate. E vai de você querer abrir essa porta. Porque ele não é aquela pessoa que ele é entrona. Se Deus bateu na sua porta, uma coisa que eu falo é que nem um banheiro. O banheiro ele só abre a porta pro lado de dentro. Então Deus está batendo na sua casa, ele não vai entrar sem você permitir. Então permita que Deus faça a diferença na sua vida. Abra a porta, ele tá ali, bate, abra a porta, abra a porta. E hoje o Espírito Santo está falando com cada um de vocês. Abra a porta, deixa que Deus entre na sua vida. Aceite ele como seu único salvador suficiente. Você vai ver o que Deus tem para a vida de vocês, sabe? Eu só tô vivendo o que eu vivo hoje em dia porque eu abri a porta para ele. Eu deixei ele entrar. Então abra a porta, deixe que ele seja o único suficiente na vida de vocês. Então eu tô pedindo aqui para vocês não se rebaixar para que vocês recebam algo de mim. E sim você se ajoelhar para que você receba algo de Cristo, algo de Deus na sua vida, porque algo de mim não vai mudar a sua vida, algo do seu patrão não vai mudar a sua vida, você receber um prêmio da Mega Sena não vai mudar a sua vida, mas se você receber algo de Deus, isso daí com certeza vai mudar todo o seu futuro. E se você tá nesse ponto que você já não crê mais em nada, entregue sua vida para Deus. Entregue sua vida para Deus, que Ele vai mudar todo o seu futuro, toda a sua trajetória. Às vezes nada de bom aconteceu até hoje na sua vida porque você não entregou sua vida a Cristo. Você não entregou sua vida a Deus. Então eu peço, eu imploro para que você entregue a sua vida para Deus. Porque Ele é autossuficiente na minha vida e Ele vai se tornar autossuficiente na sua. Nada vai acontecer de ruim na sua vida que Deus não possa mudar, Deus não possa te dar um novo pensamento, Deus não possa te trazer novas decisões, sabe? A decisão ela vem da nossa alma, que hoje a sua alma possa ser entregue a Deus, que você possa entregar a sua vida, os seus caminhos, os seus passos, que em nome de Jesus Ele possa estar tocando a vida de cada um com esse testemunho, com a mudança que Deus fez na minha vida. Porque não vale nada nessa vida se não for por Deus. Nada vale se a gente viver pelos nossos próprios passos. A gente cansa. Mas Deus, Ele fala que vinde a mim aqueles que estão cansados, sobrecarregados, e eu os aliviarei. Então eu estou falando hoje sobre isso. Você que está triste, você está cansado, você não tem mais o que pensar, entregue a sua vida para Deus. Entregue, que Ele vai fazer, que Ele vai carregar todas as suas energias, vai trazer algo de bom para sua vida, porque certos pontos a gente não consegue sozinho, caminhando só sobre os nossos pés. Então tem uma coisa que eu ouvi um dia, que tinha um cara que ele estava muito cansado e caminhava pelo deserto, e ele via somente os passos dele, e ele falava assim: como que Deus está comigo se eu só tô vendo meus passos no deserto? Só que ele não estava entendendo que ele estava tão cansado que aqueles passos eram de Deus.
Quem estava carregando ele era Deus. Então os passos que ele não via no deserto eram os dele, porque ali ele estava sendo carregado por Deus, e os passos que ele via andando naquele deserto eram de Deus. E ele estava no colo naquele dia. Então, por muitas vezes a gente acha que a gente está sozinho, só que a gente nunca tá. E Deus, ele fala que onde tiver 2 ou 3, ali eu estarei. E ele fala de 2 ou 3 não porque só se tiver você sozinho não vai ter. É porque se você estiver ali achando que tá sozinho, o Espírito Santo tá com você. Então ali, se você estiver orando, só você, o Espírito Santo tá com você e ali Deus, ele vai te ouvir. Então clame ao Senhor. E para quem tá vendo esse testemunho, que já aceitou a Cristo, volte o caminho dele. Volte, Deus está esperando. Ele bate, abra a porta, volte para o caminho dele, volte à casa dele. E eu queria que vocês que estão aí, junto de mim, pudessem orar. Eu vou estar ministrando aqui oração, mas eu queria que onde vocês estivessem, vocês colocassem seus pensamentos elevados a Deus, vocês pudessem fechar seus olhos e tá junto nessa oração comigo. Aqui que eu vou estar finalizando o meu testemunho. E para vocês que estão aí voltando para Cristo, para vocês que estão aí entregando sua vida para Deus, essa oração é um pouco do que eu posso fazer por cada um de vocês. E eu peço, feche seus olhos, elevem seus pensamentos a Deus. Pai, Senhor Jesus, para cada pessoa, Deus, que está ouvindo esse testemunho, Pai, que eu possa ter sido uma ferramenta de bênção para a vida deles, Pai. Que eu possa ter sido um canal de bênção para cada vida, Pai. Para essas pessoas que estão aí assistindo, para essas pessoas aí que estão voltando para Deus, para essas pessoas que estão entregando a sua vida para o Senhor, Pai. Que o Senhor possa estar tocando nessas pessoas, nesses corações, trazendo renovação da sua mente, Pai. Que em nome de Jesus eles possam ser tocados neste momento, Pai, pela sua graça, pelo seu júbilo, Deus. Que o Senhor possa estar nesses quartos, nesses leitos, Pai, neste momento, adentrando dentro da casa dessas pessoas, Pai. Que em nome de Jesus, Senhor, possa receber essas pessoas, que o Senhor possa escrever o nome dela no livro da vida, Pai. Para essas pessoas que estão voltando para o seu caminho, Pai, que o Senhor possa ajudar a conduzir os passos dele, Pai. Para essas pessoas que estão aí, essas moças, esses jovens, Pai, essas pessoas que às vezes são mais velhas, às vezes senhores, essas senhoras, Pai, que em nome de Jesus, Pai, o Senhor possa estar abençoando a vida de cada um. O Senhor possa estar abençoando, guiando o caminho deles, Pai, guiando os pensamentos, guiando para essas pessoas aí que estão pensando em morte, Pai, que o Senhor possa vir e constrangi-las, que a sua bênção, o que você fez na cruz, foi por eles, Pai. Neste dia, o Senhor possa estar abençoando, nessa tarde, nessa noite, Pai, que eles estão assistindo isso daí, o Senhor possa estar adentrando na vida deles, limpando todas as setas do inimigo, Pai, que possam estar caindo por terra tudo que o inimigo queira estar fazendo na vida deles, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa vivificar os pensamentos, a vida deles, Pai, que em nome de Jesus, Pai, eu entrego aqui, Deus, essa palavra, esse consolo, essa boa nova que vem através da sua palavra, Pai, que em nome de Jesus o Senhor possa receber cada um deles, Pai, que em nome de Jesus eu agradeço por essa oportunidade, Pai. Agradeço por estar aqui falando, respirando, trazendo um pouco de Deus para a vida dessas pessoas, Pai. Que em nome de Jesus o Senhor possa estar completando o que falta nessas pessoas. Que eles possam procurar um pouco de Deus, porque somente o Senhor pode preencher os lugares que faltam no coração delas, Pai. No lugar que falta nos pensamentos dela. Somente o Senhor, Deus. Somente o Senhor pode trazer novos pensamentos, essa vontade de viver, vivificar e ser trabalhado na mão de Deus. Que o Senhor possa abençoar cada pessoa que está assistindo esse testemunho, em nome de Jesus. Amém, Deus. Santo Pai, obrigado pela oportunidade, por eu estar aqui, por Deus ter me capacitado das minhas palavras, que não viria nada de bom se não fosse de Deus. Então acredito que eu deixo aqui
Meus sinceros agradecimentos a Deus. A Deus está usando a vida do nosso irmão, da nossa irmã, da minha esposa, da minha vida, que só podemos estar aqui por Deus. Eu agradeço essa oportunidade em nome de Jesus. Amém.